Para você que está nos acompanhando, nós estamos na nossa aula de número 16 do estudo bíblico sobre o Evangelho de João. O nosso estudo aqui ele é expositivo, texto por texto, versículo por versículo, e a gente está dando ênfase nas histórias. Então, nós estamos focando nas histórias, tá? Então, se você quiser acompanhar as histórias, você vai entender como elas funcionam, o pano de fundo, tudo direitinho. Puxa, mas já está na aula 16, como é que eu faço? Lá no Facebook, você consegue ver todas as aulas anteriores, da 1 a 15. É só acessar o canal youtube.com/oficina da palavra. Aí você acessa, tá tudo ok, e você pode assistir à vontade, tá bom? Isso aí. Beleza, 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 belezinha, beleza, belezinha. Vamos lá, vamos falar de milagres, milagres. Como é que é aquela música do milagre, Davi? Um milagre, Senhor. Essa é muito velha, né? Essa é muito velha. Mas tem também a do André Valadão. Entender o que tu fez. É muito velha. É do André Valadão, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Deixa só o Valadão cantando, é melhor. Melhor. Agora eu aproveito para aquela cutucada nossa de quinta, padrão, né? Que nesse tempo de pandemia, de sofrimento, de milhares e milhares de mortes em todo o mundo, os milagreiros desapareceram. Rapaz. Os milagreiros da TV. Eu trocava de canal, tava sempre alguém recebendo um milagre, eu não tô vendo mais. Aí o cara falando, cheguei aqui com Covid, mas o irmãozinho correu de mim, mas aí o pastor aqui orou e o Covid foi embora. Mas não tá rolando isso aí na televisão. Pois ninguém fala mais nada, né? Negócio de coloque o copo d'água em cima do rádio, né? Em cima da televisão, coloca aí a hidroxicloroquina, a ivermectina, a seringa em cima da TV, nada. Os milagreiros se calaram. Você quer vacina? Pega uma seringa agora com água, coloca em cima da televisão que a gente vai orar. Só isso já deveria servir para que todos os cristãos abrissem os olhos, né? Porque é muito estranho, por que eles não se manifestam agora? Enfim. Sim. Mas vamos focar aqui no Evangelho de Jesus, que é melhor, né, Davi? Melhor que o que a gente faz. Melhor. Perguntas que nós fizemos na aula passada e nós temos que retomar hoje, né? Primeiro, a experiência de sinais e maravilhas é prejudicial à centralidade da Escritura? Quer dizer, as igrejas, comunidades, pregações que dão muita ênfase às experiências, isso prejudica a centralidade das Escrituras? Outra pergunta, o milagre deprecia o poder sobrenatural da palavra? Já expliquei aqui, já contei essa história também, que uma vez eu estava ministrando num determinado lugar, quando acabou a reunião, uma pessoa veio na minha direção e falou assim, você conhece muito a Bíblia, mas infelizmente você não conhece a palavra, e não conhece o poder, a palavra, né? não conhece o poder, né? Você conhece a palavra, mas não conhece o poder. Então, será que o milagre deprecia o poder sobrenatural da palavra de Deus? Será que o milagre contraria ou contradiz a suficiência do Evangelho para salvar pecadores? Porque algumas igrejas ensinam que doenças, sofrimentos, problemas são a ausência de Deus, né? Ensinam isso com muita clareza, né? Com muita firmeza. Será que a procura por sinais significa uma perda de confiança na palavra da cruz? E tem gente, né, Davi, que viaja quilômetros de carro, pega avião para ver determinados pregadores, líderes, ou sobe monte, né? Vai no vale, vai naquelas casas, lugares escondidos, e procurar algumas pessoas que são homens e mulheres de oração, profetas miraculosos. Bom, aí o que a gente fez? A gente leu Romanos 1,16, e o texto vai dizer que o Evangelho não é sinais e maravilhas, o Evangelho é Cristo. Então, nenhuma comunidade devia dar ênfase a sinais,
ou a milagres, mas deveria sempre dar ênfase a Cristo. Depois nós lemos Coríntios 1, 22 e 23, e o texto é muito claro ao dizer que a busca constante, exagerada por sinais, é um desvio claro do poder do Cristo crucificado, é um desvio mesmo. É um desvio, está muito claro isso. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Ana Lúcia. Depois nós lemos também Mateus 12, 39, e esse texto, então, é incrível, porque Jesus reprova. Sim. Olha só, Jesus reprova as pessoas que ficam aí o tempo todo procurando milagres. Né? Ele chama de geração de adúlteros, chama de incrédulos, os caras que ficam atrás de milagres. E aí, rolam mais, né, Davi? É. Rolam mais. Rolam mais bem grandão, né? E por que rola esse mais? Porque nós descobrimos que na Bíblia há um texto onde os apóstolos oram pedindo a Deus que realize milagres. A gente viu lá Atos, né, você leu para a gente semana passada, esse texto de Atos 4, 29 e 30, onde os apóstolos oram. E aí veio a pergunta, se Jesus reprova a busca pelos milagres e os apóstolos oraram, clamaram a Deus por milagres, a gente ficou aqui com uma interrogação. Existe contradição na Escritura? É para clamar por milagre ou não é? Está errado ou está certo? Como é que faz? Né? Então, é por isso que a gente precisa estudar a Bíblia com clareza, né? Porque se a gente fosse aqui, se eu e você fôssemos manipuladores da fé, o que a gente faria, Davi? Escolheria um texto só e daria ênfase a esse texto. Que é o que muita gente faz, né? Escolhe um texto só. Até outro dia eu estava lembrando de um caos de uma determinada igreja, onde os caras pegaram lá o texto de Naamã, onde Naamã foi curado da lepra. Lembra dessa passagem? Sim, sim. E depois que Naamã é curado, que ele fica limpo da lepra e glorifica a Deus, ele oferece uma oferta para Eliseu. Ele oferece uma oferta para Eliseu. Financeira, né? Tesouros. E a Bíblia diz que Eliseu não aceita. Ele não aceita aquela oferta em função do milagre que aconteceu. Aí, esta igreja onde o camarada estava, um amigo nosso, o que o líder da igreja fez? Leu a Bíblia só até a passagem onde o cara dá a oferta. E não leu a parte que o profeta rejeita a oferta. Então, o que ele ensinou? Que a gente precisa ofertar para que Deus, né, nos abençoe, que a oferta que bandido. É uma resposta natural ao milagre. Então, isso é o quê? Isso é você manipular a fé. É você só ler um pedacinho, né? Só ler um trechinho. Se eu fosse contra o milagre, totalmente contra, se eu e você fôssemos cessacionistas, a gente só lia o texto de Jesus lá dizendo que é reprova. Sim. Mas se eu e você fôssemos a turma do milagre, do poder, né, da coisa, a gente só lia o texto de Atos, onde os apóstolos clamam por milagre. A gente ia ler um só. Mas a Bíblia vai nos ensinar que todos os textos, né, 2 Timóteo 3,16, toda a palavra é inspirada para instruir, corrigir, orientar. Então ela tem que ser lida de ponta a ponta. E aí por isso que às vezes fica essa crise aí. Parece que é uma contradição. Mas só parece, né, Davi? Uhum. Só parece. Vamos estudar. Primeiro vamos ler, Davi, Atos capítulo 9, do 34 ao 35. Vamos ler, por favor. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Ah, então, a Bíblia agora vai começar a nos dar pistas, né? O que a gente vai descobrir agora ao estudar? Nós vamos descobrir qual era a intenção dos discípulos ao clamar por milagres. Acho que a grande sacada do nosso estudo é essa, né? O que está por trás?
Qual a Qual é a motivação? intenção? Qual é a motivação? Né? O que esse cara queria quando leu o texto pela metade lá de Eliseu? A gente já sabia, né? O que as pessoas querem? Qual é a motivação? Então, o texto de Atos, ele vai nos ensinar que a cura de Enéas, o poder que os discípulos receberam de Deus para realizar milagres, fez o quê? Fez com que todas as pessoas naquela cidade, naquela localidade, ouvissem falar do Cristo ressurreto. Então, não foi o milagre pelo milagre, ou a cura pela cura, mas foi uma demonstração clara de que eles eram discípulos de Jesus. E aí, o que diz o versículo 35, Davi? Lê de novo aí. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Todos, olha, foi uma situação impactante e Jesus foi glorificado. Não, e é todos os que viviam, ou seja, pegou todo mundo da cidade, filho. Aquele Todo milagre mundo. foi tão sobrenatural que todos se converteram. Isso. Tá vendo? Os discípulos não abriram ali uma tenda, né? Tenda dos milagres. Tenda dos milagres. E começaram a fazer reuniões de manifestação de poder. Não aconteceu isso. O milagre foi apenas uma oportunidade para que Cristo fosse anunciado. E é engraçado que a gente vê nesses eventos, nesses canais de TV, nessas programações, a ênfase está sempre no milagre, na cura, no sinal. Não há um encontro com Cristo exatamente. Bom, vamos para outro texto. Vamos para Atos 9, do 40 ao 42. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Então, mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa. Olha como é que o autor, o escritor da obra, é cuidadoso dos detalhes, né? Para dizer isso, que não foi um milagre qualquer, né, Davi? Sim. Foi um morto que ressuscitou, cara. É um negócio Não, assim, e aquilo que a gente falou extraordinário. semana passada, né? Porque se você for comparar a ressurreição de Tabita, né, da mulher ali, e em contrapartida a cidade de Jope inteira creu no Senhor Jesus, olha a proporção, né, de uma ressurreição para uma cidade gigantesca se convertendo. Pois é. Isso é muito legal, assim. Nenhum dos dois milagres que nós relatamos, como outros milagres do Novo Testamento, como aconteceu com Eliseu, a mesma coisa. Nenhum desses homens e mulheres que oraram por milagres chamaram ou atraíram para si mesmos a glória ou o poder. Todos eles apontaram para Jesus, né? Dizendo que os textos dizem o quê? Que as pessoas se converteram a Cristo em função das realizações. Então, nós não estamos colocando em xeque aqui o milagre. Em momento nenhum nós estamos dizendo que isso está errado. Sim. Nem Jesus está dizendo. O que Jesus está explicando e dizendo, chamando os caras de adúlteros, por quê? Porque eles não estavam ali com a motivação, com o foco no Cristo, em Deus. Eles estavam ali simplesmente porque queriam ser beneficiados. E o que a gente tem no Brasil? Ou havia naquela época? Ou em qualquer época? A gente tem sempre uma multidão, homens e mulheres desesperados por ajuda, porque tem um monte de gente doente, passando necessidade, passando fome, crise na família. Todo mundo quer solução, ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer, todo mundo quer solução. E aí, quando você tem uma comunidade, uma igreja, uma placa, um programa, um obreiro prometendo a solução, vai todo mundo atrás da solução. Vai todo mundo atrás da solução. Jesus está condenando exatamente essa romaria, né, essa loucura motivada pelas lideranças em busca
do milagre, quando, na verdade, as pessoas deveriam buscar a Deus. Sim. Bom, lido os textos, né? O que a gente aprende? Que não há dúvida que a operação de milagres, sinais e maravilhas ajudaram a trazer pessoas a Cristo. E é isso que a Bíblia quer que a gente veja. E é por isso que os cristãos oraram para que os sinais acontecessem. Por quê? Porque eles sabiam que esses sinais despertariam as pessoas para conhecer a Jesus. Davi, vamos falar sério, né? Jesus não é nem citado nessas igrejas, né, cara? Sim. Muitas delas nem leem a Bíblia, né, cara? Não, e eu não sei qual foi a tua peregrinação durante todo a sua caminhada cristã, mas eu passei por muitos lugares, né? Frequentei vários lugarzinhos, já fui um seguidor de sinais de milagres, quando fala assim, vamos ali na casa da dona fulaninha, do irmãozinho ciclaninho, né? Que é sempre no diminutivo o nome do... Aí tu chega lá e tu vê aquela situação pirotécnica acontecendo, né? Então, assim, essas pessoas sempre colocam como primazia, né, como princípio ali do que está acontecendo, o ministério próprio. Não colocam o seguinte, gente, o que está acontecendo aqui é Jesus e nada mais. Assim como os discípulos que a gente leu no texto aí deixaram claro, né, que em nome de Jesus Cristo seja curado, que aconteça por conta de Jesus Cristo. Não, meu ministério, né, traz para si, né, o ocorrido como se ele tivesse... Esse lugar aqui... isso aí, terra de milagres. Terra de milagre. Aqui começa o milagre. Eu fui num lugar, só para tu ter uma noção, eu fui num lugar uma vez que estavam construindo uma igreja, cavaram um buraco, pintaram uma pedra de branco, jogaram lá dentro do buraco, fecharam e continuaram construindo a igreja. Aí o irmão falou assim, essa é a pedra angular, olha isso. Caramba! Estamos enterrando aqui a pedra angular para que o movimento espiritual de Deus aconteça aqui. Essa pedra tiramos lá do Monte XPTO, lá do Monte... Então, assim, é muita loucura, cara, que tem aí. E a maioria das vezes, essa loucura, ela não é associada a Jesus, né? Graças a Deus por isso, né? Mas muitas pessoas são enganadas por conta dessa falácia de que o meu ministério está causando milagres na região, entendeu? Pois é. Essa coisa da idolatria e da devoção é muito comum, né, Davi? Não é de hoje, não é de agora. Sim. Desde sempre, desde que o mundo é mundo, foi criado, o ser humano tem essa inclinação. O problema não é o ser humano ter inclinação. O problema são as igrejas e comunidades e lideranças que se dizem cristãs, e cristãs porque Cristo é o Senhor, atraírem para si esse tipo de motivação, né? Qual foi a acusação de Jesus, na verdade? Quando a gente leu o texto aqui. A acusação de Jesus é que buscar sinais é imoral e adúltero quando a demanda é por evidência. Na verdade, assim, o cara nem crê em Jesus, não crê na cruz, não crê na ressurreição, não crê em nada. Tem um monte de gente que não crê em nada. Você começa a dar aula, a pregar, a ensinar, você vai ver que na própria igreja tem um monte de gente que não crê. E como a gente está vivendo nesse mundo hoje pós-moderno, pós-pandemia, novo normal, não sei o que lá, você prega uma coisa que eu falo, eu penso diferente. Eu penso diferente, eu não penso assim, eu não creio assim, e dane-se. A gente está nessa realidade. E aí, o que você vê? Que não há uma crença, não há uma fé fundamentada nas escrituras. Outro dia eu escrevi um negócio aqui num grupo e o cara me chamou de bobão. Seu bobão! Então, na verdade, é isso que Jesus está condenando. O cara quer o milagre, ele quer a cura, ele quer o poder, ele quer o dinheiro, ele quer tudo, mas ele nem acredita em Jesus, exatamente. E ainda tem aqueles caras que dão testemunho, né? Eu estava num momento muito difícil da minha vida, com fulano internado, com a dívida, com a cobrança, com o laudo médico. Aí, de madrugada, eu disse, Deus, se tu existe! Você já ouviu testemunho assim, Davi? Muitos.
Se você existe mesmo. Eu lembro da passagem do João 6, né, ali, quando Jesus multiplica o pão, né? Havia ali uma multidão. E aquela multidão duplicou, triplicou, porque muitos foram assim, ele multiplica o pão? Então, assim, eu não estava preocupado com o que Jesus ia ensinar, mas sim, eu preciso forrar minha pança, né? Eu tô com fome. Você não vai dar comida pra gente? Não tem comida? Se você nos ama, prove, né? Durante muitos anos a gente ouve, há muitos anos que a gente ouve vários irmãos e irmãs dando esse tipo de testemunho. Se Deus, se tu existe, se tu é Deus mesmo, botando... Rapaz, eu não sei nem o que dizer. E os irmãos acham aquilo maravilhoso, glorificam, se alegram. Nossa, colocou Deus à prova. Não, tem um versículo na Bíblia, Davi, que diz o seguinte: não colocarás o teu Deus à prova. Tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, não colocarás Deus na parede. Deus não pode ser colocado na parede. Sim. Não é nenhum. Se tu é Deus mesmo, faça, aconteça, e fica todo mundo seguindo. E é isso que Jesus está dizendo, que é imoral, que é adúltero, né? Que é uma coisa corrompida. Bom, o que a Bíblia vai nos ensinar? Uma coisa é você pedir o milagre pelo milagre. Outra coisa completamente diferente é você se aproximar do Senhor com o coração que deseja glorificá-lo, né? Que deseja a salvação de pecadores. A oração dos apóstolos é: Senhor, faça milagres para que as pessoas creiam no teu nome. Olha que diferença. Para que as pessoas saibam que o Senhor existe. Que é bem diferente da nossa época, glória, a Ele a glória. Os discípulos, em todo momento, na oração, jogam a glória para Cristo, né? Ele é a nossa referência, o milagre está vindo por conta dele. Para que as pessoas crescem nele, né? E é bem diferente do nosso tempo, né? Totalmente. Jesus não era conhecido ainda. Sim. A sua revelação ainda era local. Eles precisavam entrar em muita... Hoje, o cristianismo já é conhecido em muitos lugares. Não, talvez não seja conhecido, e certamente não é no mundo inteiro. Eu sei em que muitos lugares ele é. Eu sei que esse aí é assunto para um outro momento, Leclerc, mas como a gente estava conversando mais cedo, existe aí essa série que eu falei dos deuses americanos, né? Aí tem um episódio específico onde eles vão até a casa da mulher, que seria a Páscoa, né? Aí ela tá fazendo tipo um banquete de Páscoa, tal, e tem vários Jesuses, Jesus em plural, né? Aí o cara perguntou, mas por que tem tanto Jesus? Não, porque aqui é para cada tipo de crença. E esse é que é o perigo do engano do evangelho, né? Das pessoas ensinarem o evangelho de forma errada. Porque vão criando culturas e idolatrias de um Senhor que não é Jesus Cristo. Né? Porque Jesus é milagreiro. Porque Jesus dá carro importado. Porque Jesus ele tinha uma outra cor, uma outra aparência. Jesus era só um bebezinho, entendeu? Então, assim, cria sobre nós essa loucura de... Exatamente. É muito bom. Você vê os caras na rede aqui falando, né? Vem um cara de uma religião X, escreve um negócio, aí vão lá os evangélicos, nossa, esse é o verdadeiro evangelho. Aí vem o cara da religião Y, escreve um negócio, nossa, você vê que os cristãos nem sabem no que acreditam, na verdade. Sim, verdade. Nem realmente sabem, né, no que acreditam. Você vê que a Suelen aqui vai citar um texto que é importante, o texto de Mateus 4, né? Ela vai dizer que colocar Deus à prova foi uma estratégia do diabo naquela cena da tentação de Mateus 4. Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. É verdade, Suelen, é isso mesmo, foi uma estratégia do inimigo colocar Deus à prova. Isso é mais maligno do que cristão. Sim. Quantas vezes a gente ouve mensagens assim, faça prova com Deus. Faça prova com Deus. Que prova com Deus?
Passa a prova com Deus. E assim as pessoas vão caindo. A gente teve uma experiência agora de uma determinada pessoa próxima nossa aqui que tomou uma decisão muito difícil. E quando nós perguntamos, por que você está tomando essa decisão? Não, estou orando, estou fazendo prova, Deus já falou comigo. Bom, aí é aquilo, é a loucura da religião que vai fazendo todo mundo ficar místico, né? Todo mundo místico. Vamos ler outro texto, Davi, que é importante? Vamos lá. Atos 14, versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Olha só que coisa interessante, né? Deus fazia os sinais através de Paulo e Barnabé, e eles faziam o que enquanto isso? Culto de avivamento? Não. Vigília do milagre? Não. Monte do poder ungido? Não. O que eles faziam? Ensinavam a escritura o tempo todo. Vendo? Eles não estavam em competição com a escritura. Eles ensinavam. Lê de novo o texto aí, Davi. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Ou seja, eles ensinavam sobre Cristo, sobre a graça de Cristo, sobre a cruz de Cristo, e aconteciam sinais e maravilhas para confirmar o que eles estavam ensinando. Exatamente. E as pessoas então se voltavam para Cristo. A grande questão bíblica é essa, né? Nós, homens meramente mortais, fazemos o quê? Ensinamos a Escritura. E Deus faz os milagres. É isso aí. Quando é da sua soberana vontade. Nosso trabalho é interessante também, Leclerc. É interessante também porque às vezes a pessoa fica preso ao que apenas que está ensinando, né? O cara está ensinando ali, não, então o milagre vai vir nele. Eu vou orar e Deus vai usar ele que está pregando, ele lá em cima vai estar pregando e vai acontecer um milagre. Mas só que muitas vezes não é assim que acontece. Deus vai usar uma pessoa que você não vai nem ver, né, nem conhece, a pessoa vai ser um instrumento de Deus para o milagre, vai acontecer um milagre, depois tu nunca mais vai ver aquela pessoa, ou pode ser até uma pessoa que você conviva, mas é um irmãozinho ali de banco, igual você, então também quebra, é bom a gente quebrar também esse engano da pessoa achar que sempre vai vir por um canal, né, um canal que está em destaque na comunidade. Exatamente. Isso é importantíssimo, cara, assim, o trabalho dos pastores, dos bispos, dos missionários, é anunciar a Cristo. O grande milagre é isso, é Deus mandando o seu Filho, João 3,16, Cristo em nós, esperança da glória. Esse é o grande milagre. Agora, os desdobramentos dessa presença de Cristo pertencem ao próprio Deus. Lê para a gente aí, Hebreus 2,4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Tá vendo? Então Deus confirma a mensagem do Evangelho através dos sinais distribuídos segundo a sua vontade. E Marcos 16:20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Confirmando-lhes a palavra. Então, que palavra que eles ensinavam? Uma palavra que aponta para Cristo. Que Cristo é o Messias enviado por Deus para salvação do homem. Então, esses sinais confirmavam esta palavra. Porque você tem que imaginar na cosmovisão, né, Davi? E no contexto histórico. Porque hoje, se você está em qualquer lugar, aqui na internet, na sua rua, falando de Jesus, Jesus não é uma coisa desconhecida. Tá? Já está aí evidenciado nas músicas, nos filmes, na história. Então, não é uma coisa desconhecida. Agora, você falar disso no primeiro século, em civilizações completamente diferentes, falando de um Deus eterno, que veio em carne e osso, que morreu,
que ressuscitou. Essa pregação é maluca, por isso que Paulo fala lá no Evangelho, a mensagem do Evangelho, é loucura para os que perecem. Esse negócio não tem o menor sentido. Só passa a ter sentido quando o milagre acontece naquele momento que eles estão pregando. Vamos pensar lá na porta, né? O milagre da porta formosa. Né? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré. E aí é um feito incrível. E aí as pessoas falam assim, mas quem é esse Jesus? Quem é ele? Quem são vocês? Exatamente. Eles são testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo. Embaixadores de Cristo. Representam o Senhor Jesus. Provavelmente, a gente poderia falar de causas, mas provavelmente uma das causas que faz com que os milagres hoje sejam fake, sejam falsos, é o fato de que muitos desses pregadores não são embaixadores de Cristo, são embaixadores deles mesmos. Pastores do próprio ventre. Estou lembrando aquela passagem onde Jesus fala que na sua terra não houve feitos porque não creram nele, porque Jesus encarnado, né, antes de morrer, ressuscitar e ser levado por pregações, né, a partir dos seus discípulos, Jesus é o verbo, né, então ele era a própria palavra, então ele anunciava ele mesmo, anunciava ele como Deus, então ele foi na sua própria terra, não creram nele, logo não houveram tantos milagres. Então o milagre, ele vem para quebrar a incredulidade, né? Ele vem para tirar aquela casca, né, de incredulidade para que a pessoa creia em Cristo. Então, ali como muitos olhavam a ele e falavam, esse é filho de José, filho de Maria. Então, logo a incredulidade impediu com que eles vissem a glória de Deus, vissem ali os milagres, né, os sinais que Jesus poderia fazer. Exatamente. Algumas lições importantes que a gente pode tirar dessa aula que a gente está tendo hoje, desse conteúdo que é tão rico, tão edificante. Primeira lição é que sinais e maravilhas não salvam, mas são o poder para a salvação e testemunham da salvação, porque a salvação é Cristo. A gente nem precisa ler esse texto, não. Mas é isso, os sinais e maravilhas não salvam. O cara pode ir lá na frente, paralítico, andar, morto, ressuscitar. Jesus curou os leprosos, lembra do texto? Sim. Só um retornou para reverenciá-lo. Onde estão os outros? Então, os milagres não geram salvação. Se milagres fossem capazes de salvar, como muitos líderes pregam, nenhum hebreu teria morrido no deserto, na época de Moisés, no livro de Êxodo, porque todos eles teriam entrado na Terra Prometida. Todos eles teriam entrado quebrantados, felizes, abençoados. Mas, na verdade, eles viram todo tipo de milagre, um mais alucinante, mais absurdo do que o outro, mais espetacular, escalafobético, performático, cinematográfico, mares abrindo, fogo caindo, pão caindo, terra abrindo, água saindo da pedra. Os caras viram tudo, e morreram no deserto, murmuraram contra Deus, não creram no poder. Então, os sinais não serviram para nada nesse sentido, né? Sim, não salvam. Não salvam mesmo, como a Bíblia vai nos ensinar. Outra lição importante, como eu acabei de citar o texto de Êxodo, sinais não mudam o coração. Isso é muito claro, né? Porque nós até conhecemos pessoas perto de nós, né, Davi, que não creram e, mesmo assim, experimentaram milagres. E pior do que isso, o inimigo, com muita clareza, porque a Bíblia vai dizer, às vezes imita os milagres. Sim. Sempre lembrando do desafio espetacular, desafio da Marvel, né, entre Moisés e os magos de Faraó, onde eles foram copiando e imitando tudo que Moisés fazia. Pô, tem que ver esse DVD, cara, tem que ver esse vídeo. Tem que assistir essa filmagem, imagina. Moisés jogando o cajado. Isso aí você vai pedir na glória, né? Mas para quem quer uma pitada de licença poética, tem um desenho barra animação, Príncipe do Egito, que é bem legal. Que aí é verdade. Ilustra legal essa cena. Eu gostei muito de como eles fizeram, né? Que na verdade eles imitam, mas eles não conseguem fazer verídico, né? Eles arrumam ali um esqueminha, né?
Mas para eles poder ficar imitam. parecido, né? Eles Que é o imitam. que é o que muita liderança hoje faz, né? É Faz um show. verdade. É, Faz um show pirotécnico quase. sim, O que transforma o coração e salva a alma do homem é a glória de Cristo, da mensagem do Evangelho. Então, esse texto aí, que é um texto longo, né, para você poder ler em casa depois, de 2 Coríntios 3:18 em diante, vai explicar exatamente isso. O encontro do homem com Cristo é que gera salvação. E salvação é isso. Salvação não é a libertação da doença ou de um problema. Salvação é a reconexão da criatura com o Criador. Bom, aí eu poderia perguntar agora, Davi, né, para você perguntar para mim e a gente perguntar para o pessoal que está assistindo. Os sinais não salvam, ok. não. Não reconectam o homem, ok. Mas os discípulos oraram por sinais. E nós mesmos já vimos sinais e maravilhas entre nós. Então, se os sinais não salvam, eles vêm para quê, exatamente? Essa é uma boa pergunta. Sinais não podem salvar a alma. Mas eles podem fazer o quê? Bom, primeiro eles podem quebrar a casca do desinteresse, né? Dar uma sacudida na pessoa. Isso pode. O cara não liga para Deus, né? Não acredita em nada, é cético, duvida de tudo. De repente, um milagre incrível, né? Uma cura, uma ressurreição, uma libertação, né? Uma situação inacreditável, quebra aquela casca. O cara vai assim, nossa, quem é esse? Quem são vocês, né? De onde vocês vieram? Quem é esse Jesus? Outra coisa que o milagre faz, exatamente como os apóstolos oraram, ele ajuda a fixar os olhos no Evangelho. Né? Sim. Que a pessoa vai olhar para, né? Cristo. Isso, olhar para Cristo. E, finalmente, eles abrem caminho para que Cristo seja conhecido. Ele gera oportunidade, aí você vai lá e prega Jesus. Prega Jesus, né? Tem que fazer isso. Caramba! Isso. Mas os caras não fazem, né, Davi? É um problema, olha. Se você olhar bem para os textos bíblicos, vamos falar dessa frase que é uma frase legal, né? Nós precisamos voltar à igreja primitiva, né? Precisamos voltar ao tempo da igreja primitiva, Senhor, né? Aí pega aquele texto lá de Atos 2, 42 a 47, tinham tudo em comum, sinais e maravilhas, dividiam tudo, pega só aquela passagenzinha e transforma num padrão. Um padrão ninguém engraçado. Quer ser perseguido, né? Igual a igreja primitiva. Primeiro que ninguém quer ser perseguido, segundo que é um padrão engraçado, porque na verdade é um padrão quando é pregado, mas não se repete em lugar nenhum, nem na Bíblia, nem na história. Aquilo que acontece lá em Atos 42 a 47, no capítulo 2, não se repete em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Foi um fato ali, né, daquele momento. Foi uma experiência daquele momento. E aí os pregadores, professores, a turma pega aquele texto para dizer assim, tá vendo? Essa que era a igreja de verdade, nós precisamos ser igual a ela. Resta saber como, né? Porque, na verdade, a igreja primitiva, ela nem precisava de sinais. Primeiro, porque ela era uma geração de homens que andaram com Jesus. Então, os caras estavam ali testemunhando que eles viram uma coisa muito viva, muito próxima, muito clara. Então, os sinais não eram uma necessidade para a igreja primitiva. Segundo, porque esses caras tinham autoridade quando pregavam. E o Espírito de Deus falava através dele. Que é uma coisa que falta hoje às lideranças, né? Autoridade na palavra. É muito blá, 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 blá. Essa semana até nós vimos um vídeo, não foi eu e você, de um pregador famosinho aí da internet, dizendo que existe uma diferença entre ser salvo e entrar no reino de Deus, não foi? Nós não vimos esse vídeo? Ele contando como se fosse uma revelação incrível, né? Vou contar para vocês uma história, que uma coisa é ser salvo. Nem todos os que são salvos entrarão no reino de Deus. Aí a pergunta, né, Davi, o que ele está falando, né, cara? Uma encheção de linguiça, uma maluquice que não tem pé nem cabeça. Não, o que me assusta... Não, o que me assusta é ele falar assim, ó, sempre te ensinaram errado. Eu vou trazer aqui a revelação correta do texto. Aí tu para ouvir e fala, meu Deus, cara. E engana muitos, né, claro. Aqueles que não procuram
estudar, eles são levados por essas loucuras. Verdade, é verdade. Pois é. Terceira coisa que a gente vai aprender é que esses que pregavam no tempo da igreja primitiva tinham provas convincentes do que pregavam. Eles viram Jesus. Como está lá no texto, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram, que nós testemunhamos. É disso que nós falamos. Então, eles tinham uma mensagem convincente. Mas o principal, Davi, é que mesmo assim, eles clamavam pelos sinais. Tá vendo? Porque eles entendiam que naquele trabalho que eles realizavam, os sinais eram importantes para apontar para Cristo. Eles queriam, desejavam e ansiavam que as pessoas conhecessem a Jesus. É isso que eles queriam, que as pessoas conhecessem a Jesus. Portanto, Leclerc, tanto que assim, eles, por serem testemunhas oculares do que Jesus fez e de como Jesus se importava também com a doença do enfermo, né, com a libertação daquele que estava oprimido, eles entendiam que, assim também como eles se importavam, Deus se importava. Então eles clamavam o seguinte: ó, Jesus é todo poderoso, ele vai fazer, e a pessoa, e Jesus fazia realmente, porque naquele contexto ali, né, toda honra, toda glória daquele milagre ia sempre para Jesus, né? Os discípulos eram apenas coadjuvantes. Apenas coadjuvantes, exatamente. Nesse sentido, no sentido que nós estamos estudando, então, os milagres não são uma contradição à teologia da cruz, porque eles não foram realizados num contexto da teologia da prosperidade, né? Do sucesso. Venham todos que querem cura e vocês experimentarão o milagre, a bênção, a prosperidade, nada. Eles estavam ali vivendo o quê? Aflição, como você falou, perseguição, calúnia, muitos foram presos, muitos foram mortos. Você vê que esse evangelho da prosperidade contemporâneo, ele nem teria entrada nessa época, porque não ia conseguir prosperar, porque era uma outra realidade. Né? Os líderes da igreja não eram pastores ricos, com seus carros importados, morando em coberturas, né, andando de avião particular. Não, eram homens comuns, simples, que viviam. Né? O apóstolo Paulo diz que, nos seus textos, que ele dava graças a Deus porque não dependia de ninguém. Ele trabalhava, se sustentava. Né? Outros passaram dificuldade, viveram aflições, foram perseguidos, foram mortos por amor ao evangelho. Então, essa oração, esse desejo por milagres, era genuíno, era autêntico, era verdadeiro, apontava para Cristo e, portanto, desta forma, Deus atendia as suas orações, como o texto que você leu, que Deus cooperava com a mensagem, não foi esse texto que você leu? Eles iam pregando e Deus ia cooperando, colaborando. E mais do que isso, Davi, nós não podemos esquecer que essa passagem de Jesus, que é a que motiva todo o nosso estudo, está no Evangelho de João. E no Evangelho de João, Jesus é Deus, né, cara? Jesus é Deus. O Evangelho de João aponta para Jesus. Qualquer tipo de mensagem, milagre, sinal, qualquer coisa que tire Jesus do foco, não serve na pregação do Evangelho. Você não pode esquecer jamais. No Evangelho de João, como na pregação da igreja, o propósito do milagre não é a alegria do nobre ou a alegria do crente. Deus quer que você seja feliz. É verdade que Deus quer que o homem seja feliz no sentido existencial, mas o milagre em si não é para satisfação exclusiva do homem, mas para a glória do Cristo de Deus. Para isso que o milagre é ensinado, e é pregado, e é manifestado. Se você também perceber, aqueles que estavam ouvindo a mensagem da cruz, estavam ouvindo ali aqueles homens dizendo o seguinte, ó, Deus se tornou homem para nos religar novamente com Ele mesmo. Então, quando aqueles homens viam os milagres acontecendo, eles falavam, verdadeiramente Cristo é Deus,
Porque reconectou esses homens aqui ao Criador, e esses milagres estão acontecendo porque Deus está aqui. Jesus Cristo seja louvado, entendeu? Então, era a confirmação, como a gente leu nos textos, né? Confirmação daquilo que eles ensinavam. Ó, Cristo nos reconectou com Deus mais uma vez, né? Consigo mesmo. E tudo que está acontecendo aqui é por causa de Cristo. Então, eles viam um milagre no povo judeu, né? Não vou nem falar dos outros povos. O povo judeu só acreditava que tudo que acontecia era Deus. Opa, então o que está acontecendo é Deus. Então, Deus nos reconectou realmente consigo mesmo através de Jesus Cristo. Isso, e exatamente, acho que a grande beleza da mensagem é essa ênfase, né, de João, né? A ênfase na glória de Cristo. Jesus é Deus, então o que acontece? Se Jesus é Deus, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Que língua é essa aí, Leclerc? Vou deixar aqui para o pessoal votar. Você que está nos assistindo, você acha que é o quê? Letra A, árabe. Italiano. Letra B, Klingon. Latim. Ai, meu Deus. Então é isso, cara. Assim, essa que é a grande sacada da mensagem de João. Apontar para Cristo. E se você está numa comunidade, numa igreja, não importa a confissão, se é histórica, se não é, se é reformada, se é pentecostal, neopentecostal, bom. Se você está numa igreja onde a palavra de Deus é pregada de forma cristocêntrica, onde o culto é cristocêntrico, ele não é humanizado, nem emocional, nem com essa adoração tão sensorial, sensitiva, como a gente tem agora. Parece até namoro, parece que o pessoal está namorando, né? Não adorando. Beija, abraça, segura no colo, é outro tipo de coisa, centrado no homem, e todo mundo quer ser feliz, quer ter realização. Se você está numa comunidade onde Deus está no centro, onde a palavra de Deus tem a primazia, onde Cristo é pregado o tempo todo, então, certamente, em algum momento, esta comunidade vai experimentar os milagres, porque os milagres, as curas, os sinais virão para que Cristo seja glorificado. Para que Cristo seja glorificado. Então, é mais do que natural que na caminhada cristã destas igrejas, dessas comunidades, os milagres aconteçam. E os irmãos e irmãs em Cristo se alegrem no poder de Jesus. Agora, se você está numa comunidade onde é o milagre pelo milagre, o sinal pelo sinal, o poder pelo poder, e a palavra de Deus nem é pregada, ela é apenas um subterfúgio, é apenas alguma coisa citada de vez em quando para virar como pretexto para outro tipo de coisa. Então, muito cuidado, porque esses milagres podem ser falsos, podem ser malignos e podem conduzir o homem para um caminho completamente distante de Deus. Completamente distante de Deus, né? Nós vamos falar, provavelmente, nas próximas aulas, sobre o encontro de Jesus com o homem no tanque de Betesda. Aquela cena incrível, né? Dezenas, centenas de pessoas doentes, aquele camarada ali que há mais de 30 anos estava doente, adoecido, esperando por uma experiência mística, por uma água se mexendo em algum lugar, e de repente Jesus está na frente dele, e pergunta: você quer ficar bom? Olha que legal. Não tem ninguém que me jogue no tanque. O cara é incapaz de perceber que o Deus eterno, o Deus encarnado, quem tem poder para curar, está na frente dele. E é o que tem acontecido com muitas igrejas, né, Davi? Com muitos irmãos que são incapazes de reconhecer a Jesus, incapazes de reconhecer a palavra, incapazes de perceber quando Cristo está presente. Mas por quê? Porque uma das engrenagens do que a gente está falando é retirado, que é o quê? O ensino da palavra de Deus, que aponta para Deus, que confirma, e as pessoas ficam atrás apenas do milagre. E isso faz com que o próprio Cristo revelado a eles, e eles não conseguem perceber.
Vou te dar um exemplo muito simples, né? Bem prático e bem real, né? Quantas e quantas comunidades têm irmãos que vivem dizendo que a oração tem poder? Não é assim? Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. Mas eu te pergunto, Davi, cadê o poder? Cadê o poder? Há anos, há décadas que essas pessoas ficam dizendo isso, ensinando, e as reuniões de oração são cada vez mais escassas. Porque, na verdade, não há um movimento religioso, pastoral, de ensino sobre a oração. A oração ela não é ensinada, no sentido bíblico, Sim. como uma ferramenta de relacionamento do homem com o Criador, de prazer, de quebrantamento, de confissão, de regozijo, de refrigério. Não, a oração é o quê? É uma ferramenta para entrar pelo portal do poder. A gente está no cristianismo ou a gente está visitando o Doutor Estranho? Vai abrir um portal. Nós vamos entrar lá em Shangri-La, não é? Na atmosfera, né? Na atmosfera religiosa. É assim que é ensinado, né? Você que não vai à reunião de oração, você não está experimentando o poder. Então, ainda se ensina até hoje, século XXI, e os cristãos continuam buscando fontes de poder. Água com poder, rosa com poder, monte com poder, vale com poder, né? Culto com poder, obreiro com poder, irmão de poder, mulher de poder. Por quê? Porque não há um olhar, um foco para o Cristo onipotente, onipresente, onisciente. E quando você se dedica a ensinar a palavra tão somente, você é taxado de sem poder. de sem fé, de incredão. Você é um incredão. Você não crê. Você não crê. Cara, eu assim, lamento muito por todos esses irmãos. Sim, muitos deles que depois, anos depois, após décadas de caminhada, se frustram, se desviam, se entristecem, ficam amargurados, porque estão há décadas nas suas comunidades, mas não aprenderam a se deliciar com a palavra, com a salvação, com a graça, com o seu Senhor. E aí, o coração endurece. Entretanto, todavia, contudo, ao estudar esses textos, a nossa esperança, a minha e do Davi, é que você, ao estudar com a gente aqui, Sim, realmente receba de Deus o refrigério do Espírito Santo e saiba que mesmo que você não tenha experimentado nenhum milagre, se você tem a Cristo, você alcançou o maior de todos os milagres. amém.